Grande abraço, estamos aqui mais uma vez para o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós queremos agradecer a todos pela presença, pela companhia, desejar desde já, boas festas, um Natal santo e abençoado para todos, com muita reflexão, com muita ligação com Jesus, que observemos cada vez mais os seus ensinamentos, os seus exemplos e tudo aquilo que Ele deixou para nós para sermos espíritos melhores. Nós estamos aqui hoje, para fazer mais um estudo do nosso Evangelho sobre um tema muito pertinente, que muitos de nós temos dificuldade de exercitar e que, principalmente nessa época de final de ano, de reflexão íntima, enfim, vem muito à tona. Nós vamos falar sobre o perdão das ofensas, um item que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes da gente começar a nossa reflexão, eu queria convidar a todos para que juntos façamos a nossa prece inicial, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, aos nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que nos auxiliam nas nossas reuniões de quartas-feiras, e aos nossos mentores em particular. Agradecemos todo o amparo, auxílio, socorro prestado a cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos desafiantes, nos momentos de dificuldades, em que sempre mantendo nosso coração leve e voltado a Deus, o auxílio nos é direcionado. Agradecemos por mais uma oportunidade desse encontro virtual, agradecemos por todas as energias benfazejas que são derramadas agora sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, sobre nós, sobre a água a ser fluidificada para esse nosso encontro da noite. Agradecemos por todo o socorro e amparo. Agradecemos por conseguirmos enfrentar essa pandemia que assolou o mundo todo e agradecemos por cada dia, por cada minuto e por todas as bênçãos direcionadas a nós diariamente que muitas vezes esquecemos de observar, de notar e de agradecer como milagres a cada momento acontecendo em nossa caminhada. Que possamos ter um encontro produtivo, que possamos estar focados nos nossos objetivos, nesta nossa oportunidade de estudo, para que assim possamos tirar o melhor proveito possível, o melhor ensinamento possível e as reflexões necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Que as bênçãos de Deus nos acompanhem, fortaleça, equilibre e ampare hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então, vamos começar refletindo um pouco sobre essa questão do perdão das ofensas. Como eu disse, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10 tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E no item 14, que é já nas instruções dos Espíritos, nós temos duas mensagens sobre o perdão. Uma trazida pelo Espírito Simeão e outra trazida pelo Espírito Paulo Apóstolo. Há alguns dias, se eu não estou enganado, nós refletimos um pouco sobre o perdão nesta mensagem do Paulo Apóstolo. E hoje eu quero convidar vocês para a gente fazer uma reflexão a respeito dessa mensagem trazida pelo Espírito Simeão. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14, ele traz assim, Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tende um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. A gente precisa contextualizar um pouco essa situação aqui. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar as pessoas que me ofendem? Até 7 vezes? E Jesus responde, de verdade vos digo que deve perdoar
Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, eu vou pedir perdão a vocês para a gente se socorrer numa obra psicografada por Chico Xavier, de autoria de Humberto de Campos, que é a obra Boa Nova. Esta obra ela traz importantes reflexões sobre o cristianismo nascente, né? Os momentos vividos pelos apóstolos após a crucificação de Jesus, nos encontros com Jesus, né, após a crucificação, os ensinamentos e mesmo nos ambientes, né, tudo que aconteceu, né, tudo não, né, mas alguns aspectos da caminhada de Jesus entre nós que estão um pouco mais aprofundados e estão um pouco mais, vamos dizer assim, esclarecidos por Humberto de Campos a partir desse seu trabalho, né, de um repórter do além que vem trazer para a gente informações importantes acerca do cristianismo. E aí, no capítulo 10 também do livro Boa Nova, nós temos o item O Perdão. Só para a gente entender um pouquinho, né, o aspecto. Jesus ele está vivendo entre os judeus como judeu. Então Jesus ele respeita as regras, ele respeita os costumes, ele respeita tudo aquilo que os judeus convencionam para a sua época. Então Jesus ele está ali vivendo e está no seu dia a dia. Né? E vários exemplos de Jesus mostram respeito às tradições. Né? Um exemplo aqui que a gente pode dar é quando ele fala com a mulher samaritana no poço. Né? Segundo as tradições judaicas, uma mulher desacompanhada só poderia conversar com um homem no poço. Né? Por isso que a conversa entre Jesus e a mulher samaritana acontece num poço. Né? Se fosse em outro local, a mulher deveria estar acompanhada do seu marido para responder a Jesus. Né? E o único local permitido pelo judaísmo de uma mulher casada se dirigir a um outro homem é no poço. Né? Então, por isso que o diálogo de Jesus com a mulher samaritana acontece no poço. Né? E aí, Jesus está vivendo a sua época. Jesus foi um peregrino. Jesus caminhou por toda aquela faixa, né, do Oriente Médio, onde hoje é o Oriente Médio, né, Galiléia, Betânia, Betsaída, Jerusalém, né, mas Jesus, ele era de Nazaré, da cidade de Nazaré, apesar de não ter nascido lá. Né, segundo as tradições, Jesus nasceu em Belém e viveu em Nazaré, que era a terra de José e de Maria. Nazaré, uma cidade pequena, um vilarejo com poucas casas, com poucos moradores e que tinha uma vida pacata e tranquila. Não era um centro comercial, não era rota mercante, ou seja, era uma vila num cantinho que tinha as suas casas e os seus moradores. E nesse ambiente, Jesus cresceu até que aos 30 anos começou a sua missão de peregrinar e de ensinar e de deixar todos os seus ensinamentos e exemplos para nós. E aí, a gente se socorre num velho ditado popular que nós usamos, né, para se referir às comunidades onde nascemos. Santo de casa não faz milagre. Então Jesus, na sua peregrinação, chega a Nazaré. E como era de se esperar, ele não é recebido muito bem em Nazaré. Inclusive, se eu não estou enganado, é no Evangelho de Mateus, que tem uma rápida passagem falando, né, dessa passagem de Jesus por Nazaré, e que diz assim que lá foi impossível fazer muitos milagres. Né? Resumidamente, o que diz o texto. Então, nesse texto, fala que Jesus não pôde fazer muitas coisas em Nazaré. E dá para a gente imaginar, né? Chega, fala o que Jesus falava, né, para as pessoas que ele ajudava. A sua fé te curou.
Então ele chega numa pessoa e fala, eu vou te curar. A pessoa olha nele e fala assim, mas você não é o Jesus? Você não é aquele carpinteiro que até esse dia estava ajudando José na carpintaria? Você não é o filho de Maria? Como que você vai me ajudar? Você é o Messias? Não, eu não vi você frequentando a escola da formação dos judeus. Eu não vi nada diferente de você. Você estava correndo aqui até esses dias aqui em Nazaré. Você vai fazer milagre, você é o enviado de Deus, né? Imagine esse cenário, que é muito comum até os dias de hoje, né, gente? A gente olha uma pessoa e fala, você não é filho de tal pessoa, né, de uma forma depreciativa, né, querendo diminuir a pessoa. Então, isso aconteceu com Jesus, né? E alguns aspectos de Nazaré, comentários, né, em qual assim, Jesus está conversando com a pessoa, estavam comentários em volta, né, da onde ele estava ali, comentários maldosos, né? Pessoas que estavam denegrindo a imagem de Jesus e os discípulos estavam ouvindo, né? Por exemplo, falava que Jesus era interessado, na verdade, no trono de Herodes, que era um político agitador, né? Tinha um político, tinha um partido político naquela época, naquela região da Galileia, de Jerusalém, que queria expulsar os romanos e tomar o poder para os judeus, né? Era eu não vou lembrar o nome agora desse partido político, mas era um partido político agitador, que aproveitava todas as oportunidades para insuflar os judeus contra os romanos, né? E eles estavam classificando Jesus como um membro desse partido político, um agitador. Os nazarenos também diziam que Jesus era um feiticeiro incomum. Até que ele é um feiticeiro muito talentoso, mas é um feiticeiro, né? Não tem nada demais, não tem nada de Messias, não tem nada de profeta, nada disso. É um feiticeirinho, mas uns truques bons, né? Eram o que diziam os nazarenos de Jesus. Eles também diziam que Jesus era um servo de espíritos do mal. Jesus, servo de espíritos do mal. Isso na visão dos nazarenos que conviveram com Jesus, né? Eles comparavam Jesus com os ensinamentos da lei mosaica, dizendo que Jesus era inimigo de Moisés e das suas leis, né? E Jesus, por várias vezes, provou o contrário. Respeitando, inclusive, as leis, ele veio apresentar um Deus diferente, né? E aí Jesus vem falar para a gente de perdão, que a gente vai entrar um pouquinho mais nisso nesse momento, num ambiente como esse, né, gente? Que os judeus não tinham exemplo de perdão, né? Era a lei do mais forte, a lei de talião, né? Se roubou, era roubado, se matou, ia ser morto, se for pego em adultério, ia ser apedrejado. Era a lei de Moisés, era aquilo que eles viviam, né? Era aquilo que eles aprenderam e se acostumaram. E o perdão não era prática entre os judeus. Não havia perdão entre eles. E Jesus vem falando de uma forma de que poderia parecer fraco até hoje, tendo todos os exemplos do cristianismo, todas as lições de Jesus, todos os esclarecimentos do Espiritismo, nós temos dificuldades em perdoar até hoje, né? O nosso orgulho fere e a gente acha que a gente não deve perdoar, a não ser que sejamos separados, que a pessoa se humilhe em nossa frente pedindo perdão, aí nós perdoamos, né? Nós ainda, infelizmente, temos essa dificuldade de perdoar. Eles também achavam, os nazarenos, né, comentavam entre eles, e os discípulos ouvindo todos esses comentários, viu, gente? Guardem isso. Eles diziam assim que Jesus estava a serviço de outros reinos que queriam invadir a Galiléia, que Jesus era um espião que estava ali montando uma tática de invasão para reinos vizinhos que queriam tomar a Galiléia. E eles também falavam que Jesus, na verdade, era um traidor, que queria se aproximar de Herodes para apunhalar Herodes e tomar o seu trono. Então, era esse tipo de comentário que Jesus enfrentava nas suas costas de pessoas que conviveram com ele em Nazaré e os discípulos ouviam. Então pensem, discípulos eram judeus, com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros, assim como nós, que Jesus escolheu para acompanhá-lo, né? E a gente sabe
que tem aquele grupo maior, dos 50 da Galileia, nós temos os 12, que são mais comuns, né, até pelas tradições católicas, e nós sabemos também que Jesus tinha 3 discípulos muito próximos a ele. Se a gente pegar os evangelhos, nós vamos ver que são sempre aqueles discípulos que Jesus levava quando tinha a necessidade de pessoas mais próximas a ele, né? A transfiguração de Jesus é um exemplo disso, e tantos outros nos evangelhos mostram os 3 discípulos mais próximos a Jesus. Então são esses discípulos imperfeitos como nós, cheios de defeitos, criados na tradição judaica, que não têm o costume de perdoar, que ouviram todas aquelas acusações contra Jesus e de repente Jesus não responde a ninguém, se retira sem fazer os milagres que poderia fazer em Nazaré e segue a sua caminhada e volta a caminhar para os locais onde ele era mais bem recebido pelas pessoas, e as pessoas demonstravam fé e recebiam as curas e tudo aquilo que Jesus realizou. Então os discípulos estão inconformados com Jesus, de Jesus não dar uma resposta para essas pessoas. E aí os discípulos perguntam assim para Jesus: mas mestre, por que o Senhor não se defendeu? E Jesus responde para os discípulos: a melhor réplica é sempre o trabalho. Tudo que a gente pode responder a quem nos acusa é o nosso trabalho. Seja na casa religiosa que você frequenta, seja em família, seja no trabalho, seja em sociedade. Aquilo que você faz te defende. Aquilo que você faz mostra realmente quem você é. Porque não adianta ficar no discurso se você não coloca em prática. Então, a melhor réplica que a gente pode dar a todo tipo de comentário maldoso contra nós é o trabalho. Os discípulos também falaram: mesmo assim, mestre, você poderia ter se defendido. E os discípulos dizem: eu revidei em seu nome a agressão que o Senhor recebeu. E aí Jesus diz aos discípulos assim: fale com atos o que está convicto em seu coração. Energias repletas de verdade no que dissemos são mais verdadeiras do que palavras vazias. Se você quer responder, se o seu trabalho não foi suficiente, você acha que você tem que dar uma resposta, fale com aquilo que você tem de verdade no seu coração. Aquilo do seu coração está cheio, né? Um outro ditado popular que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. É isso que nós temos que fazer. Então, do que o nosso coração está cheio? Se a gente for responder com o que o nosso coração está cheio no momento da ofensa, eu acredito que não vão ser boas palavras, que nós vamos de repente esquecer, né, a réplica pelo trabalho e vamos despejar aquilo que está dentro do nosso coração, que é o orgulho ferido, né? Os discípulos também falaram para Jesus: mas mestre, eles não reconhecem o nosso trabalho. O trabalho que o Senhor desenvolve não merece crítica por ser um trabalho de amor, e nem assim o Senhor se defende? A Jesus dá um cala-boca na gente, né? Ele fala assim: ó, todos nos elogiarem não é atestado de que estamos certos. Todos nos elogiarem não é atestado de que estamos certos. Vou dar um exemplo aqui, gente. Apenas eu gostaria que vocês não levassem questões históricas e todas as questões que estão envolvendo hoje as situações. Os nazistas se elogiaram e tinham convicção de que Hitler estava certo, que era o caminho a ser seguido. E a gente sabe que não é, né? Então todos nos elogiarem não quer dizer que estamos certos. E Jesus tinha essa consciência. Os discípulos ainda dizem: o Senhor está propondo que perdoemos esses homens, esses que falaram mal do Senhor, mas eu vou ficar com eles atravessado na garganta, eu não vou conseguir perdoar. E Jesus disse assim: ó, o perdão deve ser do coração.
deve lavar a alma por dentro para nos libertar e tirar as manchas de dentro de nós. É isso que você tem que exemplificar, é tirar essas manchas. Porque, gente, a gente sabe que não perdoar deixa energias maléficas no nosso corpo espiritual que vai refletir no nosso corpo físico em pouco tempo. Então é a gente tirar essa mancha de nós. É a gente tirar esses miasmas energéticos negativos que vão se acumulando no nosso corpo espiritual, no nosso corpo perispiritual, com reflexos diretos no nosso corpo físico. Então é uma questão de inteligência perdoar. É uma questão de amor próprio se perdoar. E principalmente amor ao próximo. Porque a gente, e na verdade os maiores beneficiados somos nós, que nos libertamos de uma energia de cobrança, uma energia desequilibrante tão grande, que vai só nos prejudicando a cada dia, a cada momento que nós não exercitamos o perdão. Os discípulos também falaram para Jesus: Senhor, não tem como perdoar esses homens violentos, que podem nos ferir e nos matar. Jesus nos dá uma outra lição que está no livro Boa Nova. Ele diz assim, ó, o perdão não exclui a necessidade de vigilância. Tá? Você não vai tratar o seu inimigo como amigo após o perdoar. Mas você vai lavar o seu coração para tirar o peso do ressentimento que nós carregamos. E é não carregar o outro como um peso em nosso coração. Mas essa vigilância deve ser constante. O nosso perdão não apaga o crime cometido, mas nos liberta para que a gente possa fazer uma nova história. Não é porque você perdoou que você vai trazer novamente a pessoa para conviver ao seu lado. Não é porque você perdoou que você vai pôr aquela pessoa novamente dentro da sua casa junto com a sua família. É você se libertar dessa energia negativa. E você vai continuar a sua vida. Você não vai carregar mais aquele peso, você vai continuar a sua vida e vai continuar a escrever a sua história sem aquele peso. Sem carregar aquela ferida no seu orgulho que está prejudicando a você mesmo. Né? E aí você não precisa mais conviver com aquela pessoa. Apenas pelo fato de você não estar preso naquela energia degradante, desequilibrante, já é um grande passo que você está fazendo. Os discípulos também disseram assim, mas a pessoa não se arrependeu e mesmo assim eu vou perdoar? E Jesus ensina, não é necessário promover o perdão pela humilhação. Muitas vezes a gente quer isso, né? Eu só perdoo se a pessoa vir aqui ajoelhar na minha frente pedindo perdão. E não é isso que Jesus ensina. Não é preciso promover a humilhação da outra pessoa para a gente perdoar. Isso é satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho. Jesus diz, olha, não espere arrependimento dele. Isso é um problema dele. O perdão é uma libertação de energia. Se esperar a pessoa pedir perdão, e se ele um dia vier a fazer, você já estará no mínimo doente. Jesus então está nos dizendo isso. Tá? Jesus está nos dizendo que isso pode nos prejudicar, isso pode nos adoecer, e que a gente precisa ter em mente é justamente isso, tá? Não precisa humilhar a pessoa para a gente perdoar. Você pode perdoar, você pode, sem mais conversar com a pessoa, mesmo que você não encontre, a pessoa mudou para outra cidade, você não frequenta aquela cidade, você não vai ver mais aquela pessoa, mas mesmo assim você pode carregar aquele rancor, aquele ressentimento que vai te adoecendo, né? Ah, se a pessoa vier aqui e me pedir perdão na frente de todo mundo, se ajoelhar na minha frente, eu perdoo. Perdoe a distância. Deixe ela onde vivendo a vida dela onde ela está, liberte-se dessa energia e viva você a sua vida. Não adoeça por conta disso. Não perca a sua existência tão importante para você, para a humanidade, para Jesus, que você tem oportunidade agora, preso numa energia tão negativa e desequilibrante. Né? Os discípulos também falaram assim, ó, esses homens são enfurecidos, maus, criminosos, eles não merecem perdão, mestre. Aí Jesus nos dá uma outra lição nos dizendo assim, por acaso
Edificaste o reino de Deus dentro de ti? Essa condição espiritual ainda não foi alcançada pelos homens. Todos somos imperfeitos e passíveis de erro. Ao apontar o erro do seu irmão e dizer que ele é mau, que ele tem muitos defeitos, por acaso você já edificou o reino de Deus dentro de você? Você já colocou todos os ensinamentos de Cristo em prática? Você consegue vivenciar na íntegra o Evangelho de Jesus em sua vida? Mais uma reflexão importante para a gente fazer. Os discípulos também perguntaram, mas mestre, nós não precisamos nos defender? E Jesus repete, olha, se tuas ações, se o teu trabalho, né, como Jesus disse, a melhor réplica ao nosso trabalho, e Jesus continua, se as tuas ações conseguem testemunhar aquilo que você fala, e a sua vida testemunha tudo isso que você tem pregado, ou se você consegue falar sem ódio ou sem agressividade, você pode se defender, mas sem perder tempo. E aí a gente tem que se socorrer em um exemplo muito comum que nós temos visto ultimamente, a tal da rede social. Quanta discussão improdutiva, quanta perca de tempo inútil em discussões improfícuas, fúteis em redes sociais que nós temos acompanhado. Se o seu trabalho já não foi suficiente e você consegue falar com leveza, sem mágoa, com amor e sem agressividade, fale, mas sem perder tempo. Outro exemplo de Jesus, muito atual para os nossos dias. E aí, gente? Mais uma questão levantada pelos discípulos, né? A última que eu vou trazer aqui, e que aí tem uma profundidade muito grande, né? Os discípulos falaram assim, mas mestre, esses homens lhe agridem, ofendem e não entendem a sua mensagem. Eles precisam conhecer a sua mensagem. E aí Jesus diz assim, olha, querer agradar a todos é no fundo vaidade. Sabe aquele ditado popular? Nem Jesus agradou a todos, Jesus não quis agradar a todos. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Ele diz, né, também nessa obra, o que importa é fazer a vontade de Deus e não tentar convencer os homens. O nosso objetivo aqui é fazer a vontade de Deus e não convencer esses homens da vontade de Deus. E aí no final Jesus diz, olha, querer agradar a todos é no fundo vaidade. É querer ser unanimidade. É não ser contestado. Sabe aquela história? Ah, eu sou perfeccionista. É o seu orgulho falando mais alto. Porque na verdade você não quer, o seu orgulho não aceita você ser corrigido. Você ser retificado naquilo que você faz, naquilo que você fala, em tudo aquilo que você desenvolve em sua vida. Será que nós não estamos sendo vaidosos e orgulhosos? E aí, então, depois de fazer essas considerações com os discípulos, Jesus traz aquela frase que está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Não digo que deveis perdoar os seus inimigos apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente. Porque, como nos diz Jesus, é lavar a nossa alma de manchas que estão nos desequilibrando, nos desajustando energeticamente e nos adoecendo. Vamos ficar com essas reflexões, com esses ensinamentos de Jesus. Esse texto é muito bonito, está no livro Boa Nova, capítulo 10, o perdão. Aliás, o livro Boa Nova tem mensagens riquíssimas de Humberto de Campos pela psicografia do Chico Xavier. Eu recomendo para quem ainda não leu, que leia. E para quem já conhece a obra, já leu, que releia com esse novo olhar, principalmente esse capítulo 10.
você vai ver riqueza de ensinamentos que Jesus traz para a gente sobre essa libertação energética que é o perdão. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus, tenhamos todos um final de ano muito santo, com muitas boas energias, vibrações para nós, para as nossas famílias, para os nossos lares, e que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesta nossa caminhada terrena. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.